Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo. Vamos seguindo aí para a última aula, né? E para o último módulo. Vamos lá, material na tela. Unidade 3 aí, nós vamos, depois que a gente, né, identificou ali as nossas redes, o nosso funcionamento da nossa rede, do nosso sistema de saúde, a gente diagnosticou com ferramentas, estratégias, né? Em cima disso, depois que a gente teceu esse diagnóstico, a gente planejou a nossa ação, construiu um plano de ação efetivo, né? E aí nós vamos, né, em cima desse plano de ação, tentar esmiuçar, porque esse plano de ação precisa da possibilidade de eu identificar o problema. Então, eu estou trazendo essa unidade para vocês como uma forma de estratégias para vocês, em cima do diagnóstico, identificar esses problemas mais fáceis e criar estratégias de intervenção que vão dar base para o plano de vocês funcionar, tá bom? Então, aí, seguindo aí a nossa disciplina, eu vou colocar o slide aí em tamanho maior. Aí, quando eu diagnostico a situação, né, eu planejo, faço o planejamento da minha ação, né? Eu otimizo as causas e esses fatores e percebo os problemas atuais e os futuros. Então, se eu diagnostico, eu vou passar um slide para vocês poderem entender. Uma analogia de gestão que eu gosto muito é do esquema da árvore. Então, percebam que o caule é o nosso problema central, tá? Esse caule, ele é o que é visto, tá? Ele é que é o visto, é que ele tá ali, tá sólido, né? As raízes são as causas desse problema. O que está causando esse problema? O que está nutrindo a árvore? As raízes. É o que está até às vezes por baixo da terra, que eu não consigo identificar de forma efetiva, percebam? Lembrem que eu disse para vocês na aula que às vezes dentro do meu diagnóstico eu vou conseguir enxergar os problemas de forma muito superficial, né? Então, eu preciso entender as causas desse problema, tá? E as folhas e os frutos são as consequências, são um problema lá para frente. Esse problema ele pode agravar, em cima desse problema eu posso criar outro, né? Então, exemplo aí da árvore que eu vou entender, os lixos nas ruas são um problema, né? Quais que são as raízes disso, as causas desses lixos na rua? Está muito atrelado aí à educação da população, disponibilidade de cesto, recolhimento inadequado, limpeza urbana, né? E a consequência disso, a gente pode ter várias possibilidades, bueiro entupido, com enchente, com família desabrigada, aumento de doença, né? Então tem várias possibilidades. Então eu gosto muito desse exemplo, gosto muito do esquema da árvore, tá bom? E aí, o que é que eu preciso entender? Que quando eu vou pensar, quando eu identifiquei meu problema de forma efetiva, que eu não entendi só o problema, mas que eu entendi as suas causas e as suas possíveis consequências, eu vou pensar em estratégias. E para isso, eu tenho que pensar nas restrições, nos gargalos, né? Poder político, recursos econômicos e a capacidade organizativa da instituição. Então, tem várias possibilidades para poder resolver esse problema, né? Várias restrições, várias barreiras, né? E aí, em cima disso, eu vou pensar aí em objetivos alcançáveis através de um plano. O meu planejamento vai gerar um plano, né? E eu trouxe de novo aí a sugestão do 5W2H, que é um plano efetivo para resolver o meu problema, para eu colocar as minhas estratégias em dia, né? E aí, em cima disso, eu tenho outras ferramentas que podem me dar suporte para poder enxergar tanto o meu problema, como ele se encontra, mas também as possibilidades que eu tenho para resolvê-lo, tá? E a primeira delas é a análise SWOT, ou matriz fofa, né? O que que seria? Eu entender as minhas forças, as minhas oportunidades, as minhas fraquezas e as minhas ameaças, tá? Por isso que chama análise SWOT, mas nós não vamos americanizar isso aqui, não, né? Vamos entender como forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Quando eu olho aqui, ó, eu penso em fatores positivos e fatores negativos, tá bom?
quando eu olho aqui, eu divido fatores positivos, fatores negativos, ambiente externo e ambiente externo. Quando eu avalio meu ambiente interno, eu percebo que são as minhas forças e as minhas fraquezas. Vamos pensar numa questão regional. Meu município. Se eu tenho algum determinado problema para resolver e eu vou montar o meu plano, eu já preciso ter uma análise da minha matriz SWOT, eu tenho uma análise SWOT ou a minha matriz fofa, né? Eu preciso entender quais que são as minhas forças. Ao passo, eu entender quais que são as minhas fraquezas que vão me atrapalhar a resolver aquele problema. E o mesmo e pensar que esse ambiente interno eu não controlo, eu controlo muitas das vezes. Eu posso controlar isso, tá? E aí eu tenho um ambiente externo que aí eu já não controlo. Por exemplo, oportunidade e ameaça dentro do ambiente externo, o que que eu tenho de oportunidade para poder resolver? Ah, o meu município, eu tenho um problema, mas de oportunidade que eu tenho, é, ele tem uma micro-região muito efetiva, com muitos serviços em saúde, excelentes. Então, isso é uma oportunidade. E a minha ameaça? Eu sou um município que vivo à base de, né, que o município que é assolado pela seca sempre, que traz inúmeros problemas de saúde. Estou trazendo uns exemplos básicos para vocês. E isso é análise SWOT. São outros instrumentos ou ferramentas para eu poder entender o meu problema. E aí é suporte para decisão, ferramentas de estratégia, gestão de crise, planejamento de comunicação, tá? Serve de diagnóstico, porque ou então ela vai dar uma base do diagnóstico. Vocês podem fazer, por exemplo, o diagnóstico de vocês, né? Identificar os problemas e aplicar a matriz SWOT. Ou então, dentro do diagnóstico, já aplicar a matriz SWOT, a análise SWOT ou matriz FOFA, tá? É, da base aí, né, sobre as questões que precisam ser analisadas. Aí tem o ambiente interno e externo, que eu disse para vocês, né? Então, o ambiente interno são as minhas forças, as fraquezas, vantagens, desvantagens, né? É, de externo, né? São os meus pontos fortes ou fracos, de exemplo que a gente tem aí, ó. E aí, quando eu vou analisar se a matriz aí para criar uma nova política de comunicação, por exemplo, um exemplo que a gente está dando para vocês, eu posso me perguntar aí quando eu vou ver os meus pontos fortes e fracos. Quais as formas atuais de comunicação e como são avaliadas? Qual a política atual de comunicação, se ela existe, né? Qual a intuição, qual instituição é avaliada por seus públicos mais relevantes? Qual sua imagem projetada? Qual a infraestrutura que existe? Então, por exemplo, eu estou com algum problema em saúde, mas eu diagnostico através de algumas perguntas que eu tenho uma excelente estrutura física da minha unidade. Então, assim, estrutura, parede, né? Estrutura, parede, eu tenho salas amplas, com acesso facilitado, com acesso à pessoa com deficiência facilitado. Isso é minhas forças, né? Agora, uma fraqueza que eu posso ter, por exemplo, equipamento, tecnologia dura, igual a gente conversou, eu não tenho. Então, isso pode ser uma fraqueza para mim. Entendem? Está atrelado ao meu serviço. E muitas das vezes a fatores modificáveis, tá? E aí, ambiente externo, né? O próprio nome já diz, é oportunidade e ameaça. São fatores que, na maioria das vezes, eu não posso controlar, tá? E aí, a gente está falando, assim, de gestão, questão de economia, questão natural, é, né? Demografia, conhecimento da população, tá? Então, por exemplo, pandemia de Covid, para muitas pessoas, elas foram pensando em ambiente externo, a pandemia de Covid, para muitas pessoas, para muitos negócios, né, para muitos processos, ela soou como uma ameaça, né? Agora, para outras pessoas, ela soou como uma oportunidade. Por exemplo, as empresas que produziam álcool 70 tiveram um lucro muito grande, foi uma oportunidade. Foi uma coisa que foi do controle delas? Não, tá? É,
Aí estão exemplos básicos aí, né, de força, fraqueza, oportunidades, ameaças. Eu estou disponibilizando nos slides para vocês também terem esses exemplos, tá? E aí, quando eu evoluo aí, ó, dentro do interno, pontos fortes e pontos fracos, eu preciso, pontos fortes eu tenho que desenvolver, eu tenho que melhorar, os pontos fracos eu preciso superar. De externo, eu preciso explorar as minhas oportunidades e neutralizar as minhas ameaças, tá? Em síntese, seria isso. Tem a matriz Gucci também. Quando eu identifico o meu problema, eu aplicar a matriz Gucci é muito acessível. Por quê? Me dá suporte para decisão, para implementar uma ação, né? Para classificar assuntos diversos, tá? É, não só para identificação de problema, mas para o meu planejamento. Para o meu planejamento, o que que eu vou fazer? Lá no 5W2H, eu posso aplicar a matriz Gucci. Qual maneira? Gucci, né? GU, gravidade, urgência e tendência. Gravidade é o possível dano ou prejuízo que pode decorrer de determinada situação. Então, eu pensar que, por exemplo, é, se eu não resolver determinada situação, qual que é o dano ou prejuízo que pode causar para a minha instituição, para o meu serviço? Então, eu posso classificar como não é grave, relativamente grave ou, é, é, ou grave, né? Aí eu vou cada um com seu pouco, médio ou grande, dano ou prejuízo, tá? Isso é o G de gravidade. Urgência, né? É a pressão do tempo que existe para resolver determinada situação. Então, ou seja, é a mesma coisa da urgência, né? Então, urgência e emergência. É eu pensar no tempo que eu tenho para atender determinado paciente como se fosse, tá? Mas o que que acontece? Se eu pensar, eu posso classificar a urgência em solução em longo espaço de tempo, então é baixa urgência, certo? Solução em curto espaço de tempo é média urgência. Agora, se é uma solução imediata, chegou aqui essa situação para mim, eu tenho que resolver ela agora, é uma grande urgência, tá bom? E aí a tendência, né? O padrão ou tendência, a tendência da situação. Então, ou seja, eu estou com aquele problema, eu vou resolvê-lo, né? Como é que vai ficar a questão desse problema? Como é que ele vai comportar, tá? Aí eu tenho melhoria, manutenção ou agravamento. Se eu resolver ele, eu vou classificar como ele vai ter uma melhoria, ele vai manter ou ele vai agravar. Então, eu preciso resolver para agora, né? Então, são as formas que eu tenho de quantificar isso. E aí, eu somo todas as pontuações, vocês vão ver que tem a escala e vai me dar a matriz Gucci, tá bom? Então, eu vou listar os pontos, pontuar cada tópico do G, do U e do T, eu vou classificar esses problemas e tomar as decisões estratégicas, tá? Então, por exemplo, classificação de gravidade, urgência e tendência. Eu tenho escalas específicas que a gente pode pensar, por exemplo, eu vou analisar o meu problema, a gravidade dele. Sem gravidade, eu vou dar um ponto. Pouco grave, 2 pontos. Grave, 3. Muito grave, 4. Extremamente grave, 5. Tá? A urgência, a pressa para resolver aquele problema. Não tem pressa, pode esperar o mais cedo possível, com alguma urgência ou com uma ação imediata. Caiu, eu tenho que resolver. Eu coloco, né, pontuo de 1 a 5. E a tendência, aquela situação, ela vai piorar? Ela vai piorar a longo prazo, vai piorar a médio prazo, piorar a pouco tempo ou vai piorar rapidamente? É a tendência. Também eu vou pontuar de 1 a 5. Bom? E aí, ó, é sentir de prioridade, aí, principalmente de gravidade e urgência, né? Gravidade e urgência, alta gravidade e baixa urgência, alta gravidade e alta urgência, baixa gravidade e baixa urgência, baixa gravidade e alta urgência. Então, eu vejo o sentido de priorização disso, né? Sugere quanto mais grave, mais urgente for, mais prioritário é, tá bom? E aí eu consigo sinalizar. Então, quanto maior a pontuação em cima daquilo, né, em cima de pontuação máxima que eu posso ter, mais grave eu vou
eu vou priorizar aquela ação. Beleza? Pessoal, última atividade desse módulo, né? Do módulo geral, de todos os três módulos. Vocês fizeram um diagnóstico na atividade 2, né? Em cima disso, em cima desse diagnóstico que vocês vão fazer, vocês vão elencar no máximo um ou dois problemas ou nós críticos. E aí, vocês vão fazer, né? Em cima desse problema, vocês vão elencar as causas e as consequências desse problema, tá? E vocês vão fazer um plano de ação frente ao que vocês encontraram. Vocês podem otimizar esse plano de ação com matriz GUT e análise SWOT, né? Para poder fomentar esse 5W2H nos moldes que está aí. Beleza? Gente, prazer estar com vocês. A gente encontra no evento 5 e a gente vai conversando no caso de dúvidas. Acessem aí o fórum de dúvidas, se tiverem, vocês podem me mandar. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.